Galera, eu queria comentar com vocês aqui a respeito do John Cena e do Randy Orton, porque os dois aí estão nessa luta recentemente para se tornarem os maiores campeões da história da WWE. Esse vídeo talvez saia até atrasado, né? Vai sair daqui várias semanas, possivelmente o Randy Orton possa ser até o campeão mundial aí pela 15ª vez. Eu tô gravando ele depois que o Randy Orton perdeu seu reinado pro Drew McIntyre aí recentemente num show do Raw, mas tem especulações que ele possa recuperar. Fato é que ele tá nessa briga com o John Cena, né? Ele agora aí tá na busca do 15º, depois pode ir pro 16º e empatar com o John Cena. Coisa que há uns anos atrás a gente não imaginaria, né? A gente via ali o John Cena na briga pra chegar no Ric Flair e depois de um bom tempo ele chegou no Ric Flair. Nisso o Randy Orton tinha ali 13 reinados mais ou menos. Até um pouco antes ele tinha 12, né? Porque quando ele ganha ali o 13º reinado, é depois do John Cena empatar com o Ric Flair. Então ele tinha 12, o John Cena tinha 16. Chegou a ter essa diferença enorme ali de 4 reinados, por exemplo. Então era uma discussão que não se tinha tanto. Será que o Randy Orton vai ser o maior campeão da história? Hoje já se tem. Hoje já há uma proximidade ali do Randy Orton perto do John Cena, do Ric Flair, então muitos já começam a especular de ser o Randy Orton ter esse feito enorme. Mas o que eu quero falar aqui é sobre como a WWE desperdiçou esses reinados deles aí. Porque a gente entende que independente de quem vá ser o maior campeão ao fim da carreira, independente de quem vai ter 17 e o outro 16, ou os dois 17, ou todos 16, ou o 16 e o outro 15, não importa. Fato é, esses são, a gente entende que os últimos reinados desses dois atletas, sabe? Eu não acho que eles vão chegar a 20, a 19, até 18 eu acho difícil. O máximo do máximo um dos dois chega a 17. Então, assim, estão sendo os últimos reinados deles, as últimas vezes que a gente tá vendo o Randy Orton e John Cena como campeões. Caras que têm um talento enorme, caras que têm um nome enorme. Será que a WWE não deveria ter caprichado mais nesses últimos reinados deles? Porque eu lembro, por exemplo, do John Cena. Rivalidade muito boa contra o AJ Styles, onde ele inclusive começa perdendo várias vezes. Aí depois ali as lutas que eles vão realizando são cada vez melhores. Chega lá no Royal Rumble 2017, o John Cena ganha, John Cena campeão mundial, chega no recorde do Ric Flair. Uma luta incrível, uma luta muito boa, emocionante. Legal, né, cara? Pô, finalmente, depois de muito tempo, ele conseguiu o sonho dele. Ainda tá empatado com o Ric Flair, talvez até passe um dia, mas chegou ali no ponto que ele queria. É o maior campeão da história, mesmo que seja empatado com alguém. E aí, a WWE não investe no reinado pra ele. Ele simplesmente vai lá, perde o título ali em um mês, né? Lá naquele Elimination Chamber. E jogam ele pra uma rivalidade de casais contra o Miz e a Maryse pra ele ficar junto com a Nikki Bella, só pra ele pedir a Nikki Bella em casamento e pra no fim das contas eles nem casarem de verdade, né? Então foi um desperdício ali com talvez o último reinado dele. A gente não sabe se ele um dia vai chegar a 17 e vai se tornar o maior campeão disparado. Eu acho difícil, ainda mais pelo estilo de vida que ele vive hoje, né? Ausente ali, com outros compromissos. Será que ele vai chegar a 17 vezes campeão mundial? Eu não descarto, mas talvez tenha sido o último reinado dele. E foi desperdiçado, foi um reinado curto, foi um reinado que não chegou nem na WrestleMania, por exemplo. Eu acho que ele merecia muito mais do que isso, e aí jogaram fora. Talvez agora, se ele for ter mais um reinado, vai ser o último. E mesmo que ele vá ter, então, sabe? Deixaram John Cena pra ter só mais um reinado ali. E esse último reinado, eu espero que se for acontecer, seja bem trabalhado, sabe? Porque já que vai ser provavelmente o último, que ele faça um reinado longo, que ele tenha diversidade de adversários, que ele talvez até modifique o personagem dele, ele poderia vir até como o Heel aí pra encerrar de vez definitivamente, que ele acabe com esse reinado num pay-per-view grande, numa WrestleMania, por exemplo. Que seja assim, Mas eu acho que foi um desperdício aí. Com o Randy Orton, eu estou vendo a mesma coisa acontecendo. Quando ele ganha a 13ª vez, reinado curto. Ganhou na WrestleMania, ganhou do Bray Wyatt, uma rivalidade que eu não sei se precisava ter título mundial envolvido. E aí ele vai lá e perde pro Jinder Mahal em pouco tempo depois. Ok, 13º reinado é até aceitável. Mas a partir daí, o 14º e 15º deveriam ser reinados bem trabalhados. Deveriam ser reinados longos, porque podem ser os últimos. Podem ser os últimos. A gente não sabe se ele vai chegar no Cena e no Flair ainda. Sabe? Então, ganhou a 14ª vez, a partir daí o reinado dele já deveria ser bem investido, já deveria ser um pouquinho mais longo, já deveria, por exemplo, ser agora que ele ganhou o Hell in a Cell ali e durar até a WrestleMania. Aí eu não sei se ia ser o último reinado dele, talvez ele fosse ganhar mais um no futuro. Mas esse mais um poderia ser daqui 2 anos, daqui 3 anos, e aí investir nesse reinado também, fazer um reinado considerável ali para ele, longo e pronto.
Aí se for ter o 16º, aí é outra parada. Mas aí eles já desperdiçaram. Fizeram ele ter um reinado curto também. Basicamente não enfrentou ninguém, só deu a revanche pro Drew e perdeu. Então mesmo que ele recupere agora, até de maneira rápida no TLC, já é o 15º. Pode ser que seja o último já. E se for o último, olha só, meus amigos. Randy Orton, jovem, muito bem ainda, fisicamente, no personagem, no auge talvez ali desses últimos anos, vai ter já o seu último reinado. E depois disso, o que vão trabalhar com o Randy Orton? Vai ter acabado já o que fazer com o Randy Orton, envolvendo títulos mundiais. Vai ter ido pro espaço. E aí a esperança é que ele chegue no 16º um dia. Mas aí o 16º vai ser também o último. Então daqui 2, 3 anos ele pode ganhar o 16º, chegar no recorde do Flair e do John Cena. E pronto, também acabou. Não vai ter mais nada pra explorar pra ele, sabe? Então eu acho um desperdício. O 14º já deveria ter sido bem investido. Pro 15º também ser. E aí, se tiver o 16º, ótimo. Se não tiver também, pelo menos os últimos 2, a gente sabe que foram ali reinados de despedida, entre aspas. Mas eu tô vendo que estão cometendo o mesmo erro que fizeram com o John Cena. Estão jogando fora uns reinados aí que devem ser os últimos da Víbora. É o que eu acho um erro, né? O Triple H, por exemplo, eu acho que ele ganhou o último dele lá, que foi o 14º, de fato. E eles investiram bem. O cara ganhou retornando em um Royal Rumble Match, ganhando um Royal Rumble Match que valia o título, indo pra WrestleMania, evento principal, perdeu lá e pronto, de maneira digna. Era isso que deveria ser feito também com esses últimos do John Cena e do Randy Orton. O John Cena, por exemplo, aquela vez não tinha a menor necessidade de lutar casais, né? Ele fez lá por mais talvez uma coisa pessoal dele, né? Não, eu vou pedir a Nikki em casamento, é mais importante pra mim. Infelizmente não foi. Mas seria muito, mas muito melhor ele ir pra WrestleMania lá e seguir como... E perder o reinado lá na WrestleMania, talvez. Seria muito mais interessante. E pro Randy Orton agora a mesma coisa. Ah, mas vai recuperar. Aí gastou o 14º. O 15º pode ser o último, e aí? Você queria que a última vez que o Randy Orton tivesse um título mundial fosse até 2021? Até a próxima WrestleMania? E depois nunca mais ele pegar um título mundial? Você queria isso? Eu não queria isso. Mas pode ser que aconteça. Se a WWE decidir que o Flair e o John Cena não vão ser alcançados por ele, acabou. Ele recuperando agora, acabou. É o último. É o último. Depois disso, nunca mais a gente vai ver. Então é isso que me irritou. E muita gente não entendeu. Muita gente fã do Drew achou que você tá contra o Drew. Não! Como eu tô contra o Drew se eu sou fã do Drew, meu Deus do céu? E pra mim, inclusive, a questão do Drew ganhar o título mundial poderia ser muito melhor ele recuperar ano que vem, com o público de volta, em um outro contexto ali. Ia ser muito melhor pra ele do que ganhar 2 vezes agora. Senão não tinha nem necessidade de ter perdido pro Orton. Ele poderia ter começado a rivalidade com o Orton um pouco mais tarde, né? E aí, chegado ali mais ou menos perto do Survivor Series, eles começariam a rivalizar. Ele continuaria como campeão, enfrentaria o Roman Reigns. E aí, agora no TLC, eles lutariam definitivamente. E lá o Orton poderia ser campeão, né? Agora, eu acho que as coisas acabaram sendo prejudicadas a longo prazo com esses recentes resultados.